para a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra continue operando eficazmente em nós, nos transformando, Senhor, nos fazendo, Senhor, a Tua imagem, Senhor, nos fazendo, Senhor, parecidos com o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã de festa. Ainda pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe, Senhor, as famílias, abençoe, Senhor, cada casa, abençoe cada casal, abençoe, Senhor Jesus, cada jovem, abençoe, Senhor, cada adolescente, cada criança. Senhor, alcança ainda aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia daqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Senhor, e usa, Senhor, da Tua graça. Usa, Senhor, do Teu amor e os alcança, Senhor. Amém. Senhor, os alcança, Senhor, para Ti. Os alcança, o Senhor, para o Teu reino. Os alcança para a Tua vontade. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor, aleluia. Como dissemos ontem, nós iremos dar continuidade ao encargo começado ontem, que está dentro da leitura 4, a leitura do volume da semana 4 do nosso alimento diário. E ainda reforçando, tá? A partir de amanhã, nós daremos início à leitura deste novo volume do nosso alimento diário, Mensageiros de Cristo. Se você não tem o seu alimento diário, se você não tem o pedido automático, que você possa, irmãos, se prontificar para isso, porque o que é falado aqui é o que temos recebido do Senhor por meio da palavra profética. Então, se você lê em casa, se você desfruta em casa, vai ficar mais fácil a sua compreensão nos finais de semana. Tá? Mas se você não lê, se você não tem contato com essa palavra, você pode ficar um pouco perdido naquilo que é falado aqui nos finais de semana. Então, amanhã daremos início à leitura, tá? Deste livro. Está vindo acompanhado desse outro livro aqui, ó, Pais que Ensinam Valores. Muito importante para os pais que têm aí os seus filhos pequenos, tá? Porque dizem que a janela que um pai tem para trabalhar o caráter no seu filho é até os 11, 12 anos de idade. Esta é a janela que os pais têm para trabalhar o caráter, os princípios. Passou essa idade, irmãos, já se torna muito difícil. Porque eles vão obtendo a sua mentalidade própria, vão ali passando a pensar por si mesmos, agir por si mesmos, tendo seus próprios princípios, e aí se torna mais difícil inculcar neles a palavra de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, e por meio da leitura dessa riquíssima palavra, irmãos, que ajuda para nós possamos ser ajudados, amém? Como pais, como igreja, ainda temos está vindo com essa porção aqui do Jave, preenchidos até transbordar. Esta é a vontade de Deus, preencher-nos até transbordar de Cristo. Iremos ver um pouco sobre isso nessa manhã, tá? Iremos dar continuidade no que foi falado, no que começamos a falar ontem, a respeito do governo de Deus, da autoridade de Deus, a vontade de Deus em estabelecer o seu reino por meio do seu Filho, e pela palavra o Senhor tem efetuado essa obra. Amém? Que o Senhor, irmãos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que juntos possamos ganhar, né, do que Ele tem nos falado nos decorrer dos dias. Os dias são maus, o Senhor está voltando, tá bom? O Senhor está voltando, isso não é, irmãos, uma brincadeira, isso não é uma invenção do homem, isso não é aí um conto de fadas. Quem tem espírito discerne a volta do Senhor, irmãos. Quem tem espírito discerne a volta do Senhor. Quem exercita o seu espírito consegue discernir a volta do Senhor. Os discípulos, sim, o Senhor falou que a respeito daquele dia, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai, tem conhecimento. De qual dia? O dia da volta. Mas em outra passagem, os discípulos questionando ao Senhor a respeito da sua volta, o Senhor ele fala, olha, vocês conseguem olhar para o tempo
vê que está vermelho, ou você olha para o tempo, vê que está nublado, você tem a percepção de distinguir se virá chuva, ou se virá sol, ou se virá frio. E o Senhor disse aos seus discípulos: consegueis discernir o tempo, mas não consegueis discernir a volta do Filho do Homem? Então, irmãos, quem tem espírito exercitado discerne sim a volta do Senhor. Quem tem espírito exercitado sente o Senhor mais próximo. Quem tem espírito exercitado consegue sentir, irmãos, que Ele está próximo. Consegue sentir a vinda do reino. Consegue sentir a vinda da sua autoridade, o seu encabeçamento sobre, primeiro, as nossas vidas e depois sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Nós vimos isso aí, vimos ontem sobre isso. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vimos o convite de Deus para o homem, vimos o convite de Deus para nós, vimos que o Senhor ali, como em Isaías capítulo 40, versículo 30, Isaías 40, 30, o que fala em Isaías 40, 30? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem. Projeta para nós Isaías capítulo 40, versículo 30. Isaías 40, 30 e 31. Fala o seguinte: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Irmãos, esta é a realidade daqueles que não têm um desfrute pleno com o Senhor. É fadiga e é cansaço. Irmãos, o desfrute para com Deus por meio da palavra é algo tão sério que até o seu corpo físico se renova. É impressionante. Quando você tem um desfrute adequado para com o Senhor, não somente o seu espírito é fortalecido, mas também o seu corpo físico. É algo, irmãos, maravilhoso. Você sente um vigor, uma força não somente espiritual, mas também física. Então nós precisamos buscar diante do Senhor essa graça, para que nós tenhamos, irmãos, esse fortalecimento. Porque os dias são maus. O que o mundo tem feito hoje com o homem é levar o homem à exaustão extrema. É levar o homem, irmãos, ao cansaço. Aqui fala: os jovens se cansam e se fadigam. O que o mundo tem feito hoje, também com os nossos jovens, é isso. Buscar cansá-los e fadigá-los. E os moços de exaustos caem. Irmãos, é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer, irmãos, nos deixar exaustos. E eu vou te falar um negócio. Usando até mesmo o próprio trabalho lícito, para te deixar tão cansado, para que você não consiga estar numa reunião da igreja. Tão cansaço, de tão cansado que eu estou, não consigo nem estar na comunhão com os irmãos. De tão cansado que estou, não consigo nem desfrutar da palavra. De tão cansado que estou, eu não consigo sequer orar de forma adequada. Já ora deitado e já dorme ali no meio da oração, de tão cansado. Irmãos, nós precisamos renovar as nossas forças. E aqui fala: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas, esse mas vai mudar a nossa vida. Esse mas muda a nossa vida. Mas os que esperam no Senhor, olha. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem
com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor, mas os que descansam, mas os que buscam no Senhor, renovam as suas forças. Você precisa ter suas forças renovadas, irmãos. Como que no início de semana desse nós precisamos ter as nossas forças renovadas para aguentar o rojão da semana que está se iniciando? Por isso da importância, irmãos, de nós estarmos juntos no primeiro dia da semana, participando da mesa do Senhor. Essa mesa nos fortalece, essa mesa nos revigora, essa mesa nos dá força. Aí, não é que você vai parar de correr. Não é que você vai parar de caminhar, não é isso que o Senhor está falando. Não é que agora você vai deixar tudo e vai agora colocar as pernas para cima e vai, não é isso? Curtir ali um descanso. Não é isso que o Senhor está falando. Aqui fala, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. É isso que o Senhor quer, que nós subamos. Subamos com asas como águia. O Evangelho de João nos mostra Cristo como águia, que voa alto. Você vai correr e não vai se cansar. Que tal? Você corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Irmãos, isso é a energia que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. Esse é o fortalecimento do Senhor. Você corre e não se cansa, você caminha e não se fadiga. Por que que você corre e não se cansa? Quando nós corremos e nos cansamos, é porque usamos a nossa força própria. Quer ver uma coisa no serviço da igreja? Quando você serve com sua habilidade própria, com sua força própria, você mais cedo ou mais tarde vai se cansar. Porque a força humana, ela é limitada. Entendeu? A nossa força é limitada. Por mais forte humanamente que você seja, mais cedo ou mais tarde você vai enfraquecer. Por mais forte que uma pessoa seja, um jovem seja, um adolescente seja, até mesmo um adulto seja, com o passar dos anos ele vai o quê? Ele não vai ter mais aquela força que ele tinha. Então, quando nós servimos em nós mesmos, mais cedo ou mais tarde você se cansa. Oh, mas eu estou cansado desse serviço. Esse serviço está me exaustando. Esse serviço está me cansando. Esse serviço está me fadigando. Isso, irmãos, é porque nós estamos servindo em nós mesmos. Mas, quando nós dependemos do Senhor no nosso serviço, você corre e não se cansa. Entendeu? Porque o que vai estar fazendo você, o que vai estar atuando não é a sua força própria, mas a vida de Deus em você. E essa vida, ela é ilimitada. Cristo, Deus, irmãos, Ele é onipotente, Ele é infinito em poder. Não tem um limite, entendeu? Ele não tem limite. Então, quando eu e você percebemos que estamos nos cansando, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Senhor, como vimos ontem, vimos em Isaías, estamos vendo em Apocalipse, se der tempo veremos em Ezequiel capítulo 1, que diante do trono há raio, voz, há trovões, há energia, irmãos. Você precisa a todo momento recarregar as suas forças. Você precisa recarregar as suas energias. Às vezes no decorrer do dia você sente a sua bateria diminuindo, né? Um pontinho por vez. De repente está no vermelho. De repente você chega em casa, irmãos, você está no vermelho. Entendeu? Chega no final de semana, está no vermelho, nem servir consegue. Porque foi consumido. Foi, irmãos, ali, o mundo puxou todas as suas energias. Aí nós precisamos nos voltar ao Espírito, invocando o nome do Senhor, imergindo na palavra, no decorrer do nosso dia, irmãos, recarregando as suas energias. Irmãos, nós precisamos saber que a todo momento, onde quer que você esteja, tem uma tomada espiritual junto de você, basta você conectá-la. Entendeu? Você conecta, você é renovado.
Você sente, irmãos, você recebe aquele gás, aquele vigor, aquela força que você precisa. Irmãos, nós vamos envergonhar o inimigo de Deus. Nós precisamos envergonhá-lo a todo momento, buscando o Senhor, nos voltando ao Senhor. Porque aí a nossa força, a força que nós teremos não será nossa, mas de Deus. Porque, irmãos, o que nós precisamos vem de Deus. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Que por nós mesmos, nós sequer conseguimos pensar alguma coisa. Em você, você sequer consegue pensar, muito menos fazer. 2 Coríntios 3, 5. Mas aí 2 Coríntios 3, 6. Nos fala, irmãos, que a nossa suficiência vem de Deus. A sua suficiência vem de Deus. Hoje nós temos um lugar que nós podemos ir, irmãos, e recarregar as nossas energias. Voltando para Apocalipse capítulo 4, nós vimos o convite de Deus para o homem. Não é isso? Sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vimos o porquê de Deus querer que você suba. Vimos o porquê de Deus querer que você vá à presença dEle. Para quê? Para ficar lá? Sim, nós precisamos permanecer em espírito. Mas, irmãos, há um resultado para isso. É o que nós vimos em Isaías ontem. Quando Isaías recebe todo o lavar regenerador do Espírito, da redenção de Cristo. Quando ele é purificado, quando ele é trabalhado. E Deus pergunta, e agora, quem enviaremos? E quem iremos por nós? E quem enviaremos por nós? A Isaías, com todo o vigor e com toda a coragem, diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o motivo de Deus te chamar para junto dele, para te recarregar suas energias e te enviar para a obra do ministério. Tem pessoas a todo momento, irmãos, precisando de uma oração e de uma palavra do Senhor. E pela pregação do Evangelho, o reino virá para a terra. É isso que eu queria tocar hoje. O governo de Deus virá pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus. O mundo hoje, irmãos, jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz no maligno. Neste mundo há um governo. Neste mundo há um controle. Neste mundo há um encabeçamento. O encabeçamento do príncipe deste mundo, de Satanás. O Senhor escrevendo à igreja em Pérgamo, Isaías 2,13, ele fala que a igreja está no lugar onde habita, ela habita no lugar onde está o trono de Satanás. Neste mundo, irmãos, você não consegue perceber com seus olhos, talvez físicos, mas neste mundo há um trono estabelecido. Apocalipse 2, volta um pouquinho aí, Apocalipse 2, 13. Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, até aí. Neste mundo há um trono estabelecido, o trono de Satanás. Certo? E este trono, irmãos, e este governo paralelo, tem, irmãos, destruído o homem, tem, irmãos, matado o homem que foi criado para Deus. Mas nós um dia, louvado seja o Senhor, Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós um dia fomos libertos do império das trevas. Você já não mais, e eu não mais estou, irmãos, sob o governo desse trono. Esse trono não tem nenhuma autoridade sobre a nossa vida. Esse trono não tem nenhum poderio sobre a nossa vida. Porque nós fomos comprados por preço. Um alto preço foi pago por nós. Pedro fala que não foi ouro e prata que vos resgataram, ou que nos resgatou do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. O sangue nos comprou para Deus. Cristo nos comprou pelo seu sangue para Deus. E agora nós fomos tirados, irmãos, debaixo desse encabeçamento satânico.
sob o governo deste trono, e nós fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor. Hoje você está no reino do Filho do seu amor. Agradeça por isso. Hoje você está debaixo, irmãos, de uma autoridade, de um encabeçamento espiritual. Hoje você está debaixo de uma proteção espiritual. Você não vê isso. Mas, irmãos, nós quando nos convertemos, nos reunimos com os irmãos, estamos no viver da igreja sadio, invocando o nome do Senhor, vivendo a vida da igreja adequada. Irmãos, nós estamos debaixo de uma proteção espiritual, de uma cobertura espiritual. É como se você estivesse, irmãos, ali num lugar de proteção. Ataques vão vir? Vão. Mas esse ataque ele não conseguirá atingi-lo como atinge qualquer um lá fora. Mas aí o que o inimigo faz? Pedro fala sobre isso também. Ele anda ao derredor. Ele está ao derredor dessa esfera, procurando alguém para... Alguém quem? Alguém que se desliga da comunhão. Alguém que afasta da comunhão. Aí este sai da comunhão e se torna uma presa fácil. Se você soubesse, espiritualmente falando, irmãos, o poder que há, irmãos, e o quão protegido nós somos quando nós estamos vivendo a vida da igreja sadia com os irmãos, você não tem ideia. Você não tem ideia. Mas graças ao Senhor, nós fomos incluídos nesse viver. E hoje nós estamos debaixo, irmãos, não mais do governo de Satanás. Nós estamos, irmãos, sob o encabeçamento de Cristo. A igreja é encabeçada por Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora volta em Apocalipse 4. Versículo 2. Eu gostaria de tocar nessa parte. Imediatamente eu me achei em espírito. O segredo, então, é nos voltar ao Espírito, não é isso? O segredo, irmãos, é você viver e andar no Espírito. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um andar diário, viu? Imediatamente eu me achei em Espírito e eis armado no céu um trono. Olha que maravilha. E no trono alguém sentado. Irmãos, no trono há alguém sentado. Quando você está no Espírito, você consegue somente ver o trono e alguém sentado no trono. Sua vida pode estar um caos, as coisas podem estar acontecendo, irmãos, a 1000 por hora, negativamente, de forma negativa. Mas você ainda assim vai ver o trono, ainda assim você verá alguém sentado no trono. Isso é visão de reino, é visão de governo. Quando eu e você estamos no Espírito, nós só vemos o trono, nós só vemos alguém sentado no trono. Está difícil a situação? Está para todo mundo. Está para todo mundo. Mas por que uns vão e outros ficam? Porque os que vão, irmãos, têm visão de trono, têm visão de reino, têm visão de governo. E nós sabemos que, independente do que aconteça, tudo está debaixo da permissão do Senhor. Tudo está debaixo, irmãos, da permissão dEle. Nada foge, irmãos, do seu domínio. Mas ainda neste mundo, ainda o trono do inimigo estabelecido. E o que Deus espera de nós? Que nós cooperemos para que este trono seja destruído e o outro governo, o governo de Deus, o reino dos céus, seja estabelecido no lugar deste que habita hoje, no lugar deste que atua hoje. Cada pessoa que você ora, cada pessoa que você cuida, cada família de você cuida, é uma pessoa a menos que é tirada, é uma pessoa a mais que é tirada do império das trevas. E o inimigo vai perdendo força. Ele vai perdendo atuação, ele vai perdendo espaço. Entendeu? Ele está perdendo espaço e ele não está satisfeito com isso. Abra comigo Efésios, não precisa abrir, vamos ler agora Coríntios. Efésios capítulo 1, versículo 22 fala o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. A qual é o seu corpo? Versículo 23, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você viu que quando Isaías ele olhou, ele viu que o manto do Senhor, as suas vestes enchiam todo o ambiente.
É isso que Ele quer fazer, Ele quer encher com sua glória toda a terra. Mas aí vai começar num ponto importante que eu gostaria de tocar. Primeiro, o Senhor precisa reinar e governar a nossa vida. Irmãos, enquanto nós não estivermos sob o encabeçamento completo de Cristo, nós não estaremos prontos para o reino. Enquanto o Senhor não for o nosso cabeça, irmãos, nós não estaremos prontos para o reino. Primeiro Ele quer reinar em você. Primeiro Ele quer reinar na sua vida. Primeiro Ele quer reinar nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas vontades. Quando Ele reinar em você, irmãos, Ele terá caminho aberto para reinar na sua casa. Quando o Senhor reinar em você, Ele terá caminho aberto também para alcançar a sua casa. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios. Capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Versículo 24. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino. Que reino? Que reino? O reino dos céus? Não, no céu Cristo já governa, não tem nenhum problema. Os reinos da terra. Certo? Então quando Ele entregar, então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. A obra de Deus que Deus tem feito hoje por meio da pregação do Evangelho, tem feito isso. Tem destruído aos poucos o domínio das potestades e dos principados. Então, dia a dia, irmãos, o Senhor está ganhando essa terra. Dia a dia o Senhor está dominando sobre essa terra. Isso é maravilhoso. Dia a dia o reino está sendo estabelecido nesta terra. Versículo 25. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Tem inimigo ainda que não estão sob os pés do Senhor. Embora, irmãos, posicionalmente Ele está acima de todas as coisas, Efésios capítulo 1 fala que quando Ele foi ressuscitado, Deus o ressuscitou e o fez assentar acima, nós também juntamente com Ele, acima de todo poder, de todo domínio, de todo principado, de toda potestade. Posicionalmente o Senhor está acima de todas as coisas. Mas em questão de governo, ainda há inimigos que atuam contrário a Ele. E o Senhor tem usado hoje a igreja para que esses inimigos sejam destruídos e as coisas sejam postas debaixo dos pés do Senhor. Aí ele fala no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente. Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Olha, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, que é Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é Deus, para que Deus seja tudo em todos. Vai chegar um dia em que Deus será tudo em todos. Mas todos, que aqui quando fala que todos, não quer dizer que será na sua totalidade. Somente aqueles que se sujeitaram. Quando o reino foi estabelecido, irmãos, o reino milenar, 1000 anos, o reino milenar. Período do arrebatamento, primeiro arrebatamento, Apocalipse capítulo 12, o arrebatamento secreto. 7 anos, Flávio já falou sobre isso, 7 anos
de paz, tratado de paz. Metade dos 7 anos, 3 anos e meio, é rompido o acordo. Na metade dos 3 anos e meio, os vencedores são arrebatados, vão para os ares, lutam com o grande dragão e seu exército nos ares. O grande dragão cai por terra. Os vencedores sobem para as bodas, o inimigo cai para a terra. Os que aqui ficarem estarão sujeitos a 3 anos e meio de grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, virá o reino milenar. Existirá o reino terreno, o reino celestial. Os judeus reinarão no reino terreno, os vencedores reinarão no reino celestial. Amém? Amém. Os que não entenderem, depois nós vemos sobre isso. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. E ainda sairá seduzir as nações. E ainda conseguirá seduzir. Depois disso, irmãos, o Senhor o derrotará e o lançará para dentro do lago de fogo, onde já estarão a besta, o falso profeta, onde já estarão o anticristo. E o inferno será lançado para dentro do lago de fogo. E para dentro do lago de fogo também serão lançados aqueles que não se sujeitaram ao encabeçamento de Cristo. Irmãos, originalmente, o lago de fogo não foi feito para o homem. Originalmente não. O lago de fogo não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e os seus anjos caídos. Mas o homem, por uma escolha, por não escolher o Senhor, ou por não se sujeitar ao encabeçamento do Senhor, ele também será destinado. Trono branco de Apocalipse. Então, abra comigo Lucas. Capítulo 19. Lucas 19. Versículo... Deixa eu ler bem rapidinho para você aqui, para você entender. Lucas 19, versículo 11, fala o seguinte: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. O reino não se manifestou imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, isso Jesus está falando dele, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quando Jesus morre, ressuscita e é levado aos céus, o que ele fez? Ele partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse deste reino e voltar. Entendeu? Chamou 10 servos seus. Olha para o lado. Olha para o lado. Eis aí o servo. Eis aí esse servo. Chamou 10 servos seus. Confiou-lhes 10 minas. E disse-lhes: negociai até que eu volte. Senhor, você nem está querendo continuar ouvindo, né? Talvez você já vai mexer comigo. Senhor Jesus, mas os seus concidadãos o odiavam. Irmãos, quando você se posiciona pelo Senhor, você vai ser odiado, viu? Notícia para você. Vão muitos se levantar contra você, até mesmo os da própria casa, tá? Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Este quem? Jesus. O que fala aqui bem claro, presta atenção nesta palavrinha aqui: não queremos, não queremos. É uma escolha, não queremos que este, olha o termo ainda, este, reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, quando o evangelho for pregado em toda a terra habitada, o fim virá. Não é isso que fala em Mateus 28? E será pregado este evangelho do reino por testemunho a todas as nações ou toda a terra habitada, então o fim virá. Ou então virá o fim.
Quando o evangelho for pregado em toda a terra habitada, presta atenção nisso aqui, o reino virá. Porque aqueles que receberam e aceitaram reino, se converteram, foram salvos. Os que não quiseram, aí vão ter outro destino. Mas o reino será estabelecido. Porque toda a terra foi pregado o evangelho. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E aí? Em breve, irmãos, nós estaremos diante do trono do... 1 Coríntios fala, Romanos 14:10 fala, que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Aí o Senhor vai querer saber de você o que você fez com o que Ele te deu. Irmãos, nós precisamos, irmãos, saber disso. E nós precisamos talvez mudar a nossa vida. Porque se nós não mudarmos a percepção, depois, irmãos, não terá tempo mais de você se arrepender. Entendeu? Não haverá mais tempo. Mandou chamar cada um, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Versículo 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Ó. Senhor, que resposta, né? Positiva. Senhor, a tua mina rendeu 10. Você quer ter essa resposta? O Senhor quer ouvir essa resposta de você. O Senhor quer ouvir essa resposta de você. Senhor, aqui ó, a tua mina rendeu 10. Rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, porque é pouco que nós fazemos para Ele. Às vezes você acha que está fazendo muito para Deus, irmãos. Nada que você fizer, nada será o suficiente. Nada que você fizer para o Senhor chegará perto do que Ele fez por você. Nada que você fizer, irmãos, chegará perto do que Ele fez por você e por mim. Por isso que nós precisamos dar o melhor de nós. Por isso que nós precisamos oferecer a primazia para o Senhor. Entendeu, irmãos? Ofereça para o Senhor nessa manhã a primazia. Primeiro ofereça o seu coração. Primeiro ofereça a sua vida, depois ofereça o seu serviço. Muito bom, servo, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Você vai reinar sobre 10 cidades. Que tal? Que tal, Liette? Quer reinar sobre 10 cidades? Olha. Quem aqui não quer reinar sobre 10 cidades? O Senhor vai te colocar como governo sobre 10 cidades, representante dele sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5, aleluia. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo. Esse outro dizendo aqui já não é positivo. Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Guardou? Guardou, irmãos. Deus não quer que você guarde. Deus quer que você multiplique. Que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau. Olha. Servo mau, por tua própria boca. Olha, irmãos. Pela tua própria boca te condenarei. Ou pela tua própria atitude te condenarei. O Senhor não quer, irmãos, condenar ninguém. Mas as nossas atitudes ditarão se seremos condenados ou salvos. Entendeu isso? Não estamos falando condenado a lago de fogo, não, é nada disso. Tá? Depois nós iremos esclarecer isso. Condenado o quê? A ficar fora do reino. Tá? Mas salvo os que creram estarão na Nova Jerusalém, Apocalipse 22. Cadê? Onde que eu estou? Qual que eu li aqui agora? 22. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso,
que tiro o que não pus e ceifo o que não semei? Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que assistiam. Já pensou nisso, Fida? Os irmãos todos assistindo Fida diante do tribunal de Cristo. Irmãos, o tempo é hoje, irmãos, da guinada, né? Da guinada na nossa vida. E disse aos que assistiam: tirar-lhe, não estou falando que vai tirar a sua, viu? Não estou falando isso. Estou falando do servo aqui, ó, mal. Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. É difícil de entender esse versículo. Aqui não está falando de ter ou não ter mina. Aqui está falando de ter e não ter encargo. Quando fala o seguinte, olha, pois eu vos declaro, a todo o que tem encargo e coração de servo para me servir, certo? Não é o que tem mina. Mina será o resultado, é o que ele receberá. Mas aqui fala de encargo, de coração, de se arrepender e voltar ao Senhor e cooperar com o Senhor. Ao que tem encargo, ao que tem disposição, ao que tem obediência, dar-se-lhe-á mina. Mas ao que não tem encargo, ao que não tem disposição, ao que não tem visão, ao que não tem o sentimento de que o Senhor reine e nos encabece, ao que não tem essa disposição de servir com alegria e satisfação, o que tem, que é a mina, lhe será tirado. Entendeu? Que a mina lhe será tirada. Versículo 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que inimigos é esses? Está no versículo 14. Quando falou, olha, não queremos que este reine sobre nós. Estes são os inimigos, certo? Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vai chegar um dia que todo homem que não quis o evangelho, que não recebeu, que não quis, será executado na presença dele. Irmãos, mas por que isso? Deus é mau? Não, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E se o homem não quis ele, irmãos, não tem porquê. Entendeu? Então isso aqui é muito sério, esse versículo aqui, 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, e chama de inimigo, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Irmãos, é isso. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Quem quer ouvir, irmãos, quem quer o Senhor, quem é pelo Senhor, vai receber o Senhor. Quem não é, quem não quiser, irmãos, não vai receber. Mas a nossa função é pregar o evangelho. Entendeu? Mas nós já estamos debaixo desse governo. Lucas, volta um pouquinho aí. 17. Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, 20. Fala o seguinte: interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, o reino, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Fora, certo? Fora, não é nada exterior. Em breve vai ser exterior, mas hoje é interior. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, o reino de Deus está dentro de nós. E esse reino estando dentro de nós, o Senhor deseja governar a nossa vida. Encabeçar o nosso ser, encabeçar, irmãos, a nossa vida. Quando o Senhor nos governa, irmãos, Ele tem espaço para governar as outras coisas. O Senhor tem governado você? Tem encabeçado você? Não precisa responder. O Senhor tem governado você, tem encabeçado você? Nas suas atitudes é o governo de Deus sendo manifesto? Nas suas palavras é o governo de Deus se manifestando? No seu testemunho é o governo de Deus se manifestando? Irmãos, nós precisamos ver isso. Entendeu? Porque o mundo hoje é uma desordem. Com a queda de Lúcifer, Isaías 14, Ezequiel 28, irmãos, o mundo virou uma desordem. Mas Deus quer o quê? Estabelecer o reino nesta terra. E por meio de mim e de você, quando Ele reina em nós, irmãos, Ele se expande o reino para os outros lugares, as outras pessoas, Cláudio. Quando, irmãos, nós nos enchemos do Espírito, o reino de Deus se expande em nós. A palavra encher-se do Espírito é interessante. Eu entendi encher-se do Espírito da seguinte forma. Quando eu comecei a reunir, Efésios fala, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando fala se enchendo do Espírito, eu entendi o seguinte, que o Espírito, ele entrou em mim, mas ele ainda era um Espírito pequenininho, para você entender, pequenininho. Aí ao passo que eu ia desenvolvendo a minha salvação, esse Espírito ia crescendo. Isso não é encher-se do Espírito. Quando você creu em Jesus, quando você creu no Senhor, você já recebeu o Espírito pronto. Não é que ele vai crescer em você. Então o que é encher-se do Espírito? É quando o Espírito que está em você enche, ele se expande na sua vida. Ele alcança não mais o seu espírito apenas, mas já foi para a sua alma. Ele já passou a governar a sua vida. Ele já passou a governar os seus pensamentos, vontade e emoção. Encher-se do Espírito, irmãos, é quando o Espírito que está em nós, ele rompe as barreiras do nosso ser e já alcança a nossa alma, as nossas emoções, o nosso temperamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, quando você não é mais aquele irmão, aquela irmã de 10 anos, 15 anos atrás. Entendeu? Quando o que você fala já não é mais o que você falava antes. É o governo de Deus se expandindo dentro de nós. Senhor, reina em mim, tem um hino, né? Reina em mim, Senhor, totalmente. Vem o meu ser saturar. Na fé, Jesus. Tá bom. Gera já estava no carrão ali para começar. Então, irmãos, isso é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E o Senhor quer reinar em você. O Senhor quer reinar na sua casa. O Senhor quer trazer o reino para a sua casa. Irmãos, vem o teu reino. Nós precisamos, Senhor, vem o teu reino para a minha vida. Senhor, reina em mim, Senhor. Senhor, encabeça a minha vida, Senhor. Aí quando você estiver encabeçado pelo Senhor, o Senhor vai te enviar, Cláudia. O Senhor fala, agora você está pronto, vai. Vai pregar o evangelho para as pessoas. Vai tirar as pessoas do lago de fogo. Vai libertar as pessoas do império das trevas. Irmãos, porque a palavra faz a obra. João 1:1. Deixa eu pular para lá para nós concluirmos. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo ou a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
E a palavra estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem ela nada do que foi feito ou se fez. Irmãos, na nossa vida, se não tiver palavra, não tem nada. Nada será feito. Se a palavra, irmãos, não operar eficazmente na minha vida, nada será feito. A palavra precisa, irmãos, governar a minha vida. A palavra, o falar de Deus, a palavra de Deus, que é a que faz a obra, precisa governar o nosso ser. Por isso que eu preciso de contato com a palavra, Rayane. Por isso que eu preciso de emergir na palavra. Eu preciso, irmãos, estar andando de perto com o falar atual de Deus. Por isso que eu preciso, irmãos, ter o meu alimento diário todos os dias comigo. Por isso que eu preciso, irmãos, todos os dias desfrutar das imensões que os irmãos possam no grupo da igreja. Irmãos, isso, irmãos, é a palavra fazendo a obra. Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No princípio era a palavra. Quem que é a palavra? Apocalipse 19. Fala o seguinte, que essa palavra ou o verbo é o próprio Jesus. Deixa eu ler rapidinho para você aqui, rapidinho. Apocalipse 19, 13, para você não ter dúvida. Apocalipse 19, 13, fala o seguinte, olha, Apocalipse 19, 13. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra, certo? Jesus é a palavra. E a palavra era Deus. João 8, 58. Rapidinho comigo, rapidinho. João 8, 58. João 8, 58. A palavra era Deus, então Jesus era Deus. Jesus, a palavra, não, no princípio era a palavra. Ele já era, ele não veio existir, existia já. Entendeu? João 8, 58. Versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus a Jesus: ainda não tem 50 anos de viste Abraão? Olha o que o Senhor falou. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes eu sou. No princípio era. Antes de Abraão existir, eu sou. Oh, Senhor, olha, antes do mundo físico existir, irmãos, Ele era. Eu sou. Antes do mundo existir, antes de nós nascermos, eu sou. No princípio era a palavra. No princípio era Cristo. E a palavra estava com Deus. João 17. João 17. Palavra é Jesus, para você entender. João 17, 4 e 5. João 17, 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto, estava onde? A palavra estava com Deus. A palavra estava, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Aí aqui fala: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus. Provérbios 8 fala sobre isso. E a palavra era Deus, Jesus é Deus. 1 João 5. 1 João 5. Senhor Jesus, 1 João 5, versículo 20. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos
no verdadeiro, estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, palavra. Irmãos, mas deixa eu terminar aqui, deixa eu concluir. Vou concluir agora. Mas quando João escreve João 1:1, era algo ainda antes de João existir. Entendeu? No princípio era. João já existia? Não. Ele relata, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João falou, eu nem existia, eu nem tinha contato com o Verbo. Mas aí João 1,14 já fala que o Verbo se fez carne. Mas já nas suas epístolas, João traz um contato com esse Verbo mais próximo, mais íntimo. E eu concluo aqui, 1 João 1:1. 1 João capítulo 1, versículo 1. 1 João 1:1. O que era, repetindo João 1, o que era desde o princípio, agora ele muda a percepção. Ele já não mais fala no princípio era, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele falou, o que era no princípio chegou a mim. Você está entendendo, irmãos, ou não? O que era lá, veio aqui agora, está aqui. O que era desde o princípio, aí fala, agora este que era desde o princípio, nós temos ouvido. O que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Aí João fala, Cláudia, o que antes estava lá, veio para cá. E hoje já não está lá. Hoje já não está mais oculto. Hoje já não está mais escondido. Hoje os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem, nós contemplamos e as nossas mãos apalpam. Então, seja eu ouço, eu vejo e eu apalpo o Verbo da vida, a palavra. Então, irmãos, quando você tem contato vivo com a palavra, você está palpando o Verbo. Você está palpando a palavra, você está ouvindo, você está vendo e você está palpando a palavra. Jesus é o Senhor, amém? Para frente vamos. E que essa palavra opere, como fala em 1 Tessalonicenses, eficazmente. Vamos terminar lendo esse versículo? Vamos lá. De pé. 1 Tessalonicenses 2:13. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, não como palavra de homens, e sim como em verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que creem. Aleluia! Jesus é o Senhor. Essa palavra